Santas Perpétua e Felicidade. Inspire-se. Imagine-se diante de uma arena romana, onde o rugido das feras ecoa e a multidão exige sangue. Agora, visualize duas jovens mulheres, cheias de coragem e fé, enfrentando a morte com um sorriso nos lábios. Este é o poder da história de Santas Perpétua e Felicidade. Duas heroínas do cristianismo primitivo que desafiaram o Império Romano e escolheram morrer por amor a Cristo. Neste vídeo, você vai conhecer a emocionante jornada dessas mártires, sua firmeza inabalável e o legado de fé que deixaram para a Igreja. Prepare-se para uma narrativa que vai tocar seu coração e fortalecer sua espiritualidade. No dia 7 de março, a Igreja celebra Santas Perpétua e Felicidade, que entraram para a glória em 203. Dois vultos eminentes entre as heroínas do cristianismo da Igreja dos primeiros séculos, dignas de louvor e admiração por causa da constância e firmeza imperturbável na fé. O martírio das duas santas coincide com o governo do imperador Severo e teve como cenário, provavelmente, a cidade de Cartago. Perpétua, de família nobre, contava apenas 22 anos. Os pais ainda eram vivos quando viram a filha morrer. Dos dois irmãos que teve, um era catecúmeno, e o outro, mais novo, havia falecido vítima de um câncer no rosto. Perpétua era a predileta do pai, ainda pagão. Casada havia pouco tempo, tinha um filhinho de poucos meses. Felicidade era de família menos nobre. Jovem casada, achava-se no 7º ou 8º mês de gestação quando o juiz romano a citou perante o tribunal. O pai de Perpétua, assim que soube da prisão da filha, sem demora a procurou e tratou de afastá-la da religião de Cristo. Perpétua, porém, declarou-lhe que era cristã, e como cristã, havia de morrer. Poucos dias depois recebeu, com outras catecúmenas, o santo batismo. Uma revelação de caráter sobrenatural não a deixou em dúvida sobre seu futuro, que era a morte gloriosa pela fé. Na véspera do julgamento teve outra visita do pai, o qual pela segunda vez tentou mudar a resolução da filha. Minha filha, disse-lhe, tem dó de mim. Não sejas temerária. Não vês que tua teimosia será a nossa perdição? Como poderemos ainda comparecer em público se te acontecer uma desgraça? Tendo dito isto, beijou-lhe as mãos, prostrou-se-lhe aos pés, chamando-a não de filha, mas de soberana. Foram momentos terríveis para o coração da filha. Vendo-se colocada entre o dever e o amor filial, consolou o pai com a lembrança da divina providência. No dia seguinte, as duas companheiras de martírio foram conduzidas à presença do juiz Hilariano e intimadas a sacrificar as divindades, intimação que resolutamente rejeitaram. Aludindo ao nome de Felicidade, o juiz perguntou: onde está a felicidade? Esta respondeu: neste mundo, ela não existe. Interpelada sobre sua origem e família, informou: não tenho pai nem mãe, e os meus companheiros de martírio que vês junto de mim são os meus parentes mais próximos. O juiz chamou-lhe a atenção para o seu estado de gravidez, pedindo-lhe que tivesse pena do fruto das suas entranhas. Sou cristã, respondeu Felicidade, e como tal, obrigada a desprezar tudo por amor de Deus. Faze o que bem entenderes. Jamais me levarás a prestar homenagens aos deuses. Perpétua teve-se, com a mesma firmeza. Outra vez se apresentou o pai, e de combinação com o juiz apelou novamente para os sentimentos filiais e maternais. Imóvel como um rochedo no mar, Perpétua confessou a fé inabalável em Jesus Cristo. Vendo baldados todos os esforços em demover as mártires das suas ideias, o juiz ordenou uma aplicação de crudelíssima flagelação. Depois de alguns dias, deviam ser atiradas às feras. Dúvidas surgiram por causa do estado de Felicidade, pois as leis romanas proibiam a execução de mulheres em semelhantes circunstâncias. Perpétua e as companheiras de martírio pediram a Deus que desse solução ao caso. Felicidade deu à luz uma criança, que foi entregue aos cuidados de uma irmã. Quando Felicidade, em meio aos sofrimentos, se desabafava em altos gemidos, um dos carcereiros lhe disse: se não tens força para sofrer isto agora, que será de ti na presença das feras? Felicidade respondeu-lhe: agora estou sofrendo, entregue a mim mesma. Naquele dia, porém,
estará em mim alguém que sofrerá em meu lugar, porque para ele é que sofro. Estas palavras significativas vêm-se realizadas na vida de todos os mártires. Quem sofre e dá a vida por Deus e pela fé, experimenta na hora suprema uma força e um sossego que os pecadores não podem imaginar. Estava marcado para a execução o dia 7 de março, aniversário do imperador Geta. Longe de aparentar tristeza, desânimo e temor, os santos mártires se apresentaram com semblantes alegres como se fossem a um festim. Felicidade, poucos dias antes tão fraca e abatida, qual uma heroína triunfadora, foi ao encontro das feras que a esperavam, na arena. O porte nobre de Perpétua causou admiração geral. A intimação de envergar vestimentas sacerdotais pagãs, como era costume no anfiteatro, os mártires opuseram-se energicamente. Perpétua, fazendo-se intérprete dos sentimentos dos companheiros, disse: estamos aqui de livre vontade. Morremos para salvar a liberdade da nossa fé. Morremos sim, mas com a condição de não sermos obrigados a seguir as vossas praxes supersticiosas. Este é o contrato que fizestes conosco. Esta declaração franca e corajosa envergonhou os pagãos, que não importunaram mais os mártires com semelhantes imposições. Passando perto do juiz Hilariano, disseram-lhe: tu nos condenaste, pois fica sabendo que Deus te julgará. A multidão, irritada com esta suposta injúria, exigiu em altos gritos um castigo exemplar, que imediatamente foi aplicado em forma de vergastadas. Afinal, foram conduzidos à arena. A primeira vítima foi Sátiro, atirado a um leopardo, que, de tal maneira o ofendeu que foi literalmente batizado em seu próprio sangue. As últimas palavras dirigiu-as ao carcereiro Pudente, dizendo-lhe: adeus, meu irmão. Lembra-te de minha fé. Tem coragem. Dizendo isto, tirou do dedo um anel e deu-lhe como lembrança de seu martírio e morreu. Perpétua e Felicidade, em obediência ao costume, deviam ser despidas e atiradas a uma vaca brava. O povo, porém, atendendo às circunstâncias especiais, exigiu que se lhes desse algum agasalho. Perpétua foi a primeira vítima da fera. Vendo que o pano que lhe tinham dado para resguardá-la da nudez havia se rasgado, cobriu-se de novo. Mais se preocupava com a virtude do que com o martírio. Também se esforçou para pôr em ordem o cabelo desgrenhado e desalinhado, pois achava não ser conveniente a uma mártir apresentar-se naquele estado, que parecia indicar tristeza e desânimo. Depois, pôs-se em pé e estendeu a mão à Felicidade, para que ela também se levantasse. Estavam assim de pé as duas heroínas, e os algozes não se atreveram mais a atirá-las novamente às feras, mas conduziram-nas a outro lugar, onde deviam ser executadas pela espada. Ao lado de Perpétua ia um catecúmeno. Como acordando de um profundo sono ou voltando a si depois de um êxtase, olhou para as pessoas que estavam perto, como alguém que está fora de si, e perguntou: onde está a vaca brava? Não seremos mais atirados a ela? Disseram-lhe que já tinha combatido com a fera, mas só deu crédito quando lhe mostraram no corpo os sinais do cruel encontro, e quando o catecúmeno rústico lhe confirmou o que os outros tinham dito. Havia, no anfiteatro, um lugar onde costumavam ser conduzidas as vítimas que sobreviviam ao encontro com as feras. Gladiadores as esperavam para dar-lhes o golpe de misericórdia com o punhal ou estrangulá-las. Para lá seguiram Perpétua e Felicidade e os companheiros. O povo, porém, ávido de vê-lhes a morte, reclamou que fossem executadas na arena. Ouvindo a vozeria tumultuosa, as mártires levantaram-se do chão, onde estavam assentadas, e dirigiram-se, bem ao centro do anfiteatro. Pela vez última, abraçaram-se e beijaram-se, coroando assim o martírio com caridade e amizade. Sem dizer palavra, sem um grito ou gemido, todas caíram sob os golpes dos verdugos. Perpétua, porém, sentindo-se malferida entre as costelas, soltou um grito, agarrou a mão trêmula do assassino inexperiente e levou-a à garganta. No mesmo momento, caiu mortalmente ferida, com a carótida cortada. Esta cena deu-se no dia 7 de março, na cidade de Cartago. No século V, foram os corpos das mártires encontrados na catedral da mesma cidade. Antes do martírio,
Perpétua teve ainda algumas visões. Viu uma escada de ouro que se elevava até o céu, ao lado instrumentos martirizantes. Embaixo, um dragão. Em cima, um jardim com o bom pastor, que oferece um manjar aos que lá chegam. Num duelo com um egípcio, derrubou o adversário. As almas dos mártires são conduzidas ao alto de uma montanha, transformada em jardim de flores, onde o ancião dos dias e os 24 anciãos, rodeados de anjos, recebiam com um ósculo os que lá chegavam. Os nomes das duas mártires figuram no cânon da missa, prova de quanto a igreja primitiva as considerava. Reflexões. Que exemplo heróico de virtude não vemos no martírio de Santa Perpétua e de sua companheira Felicidade? Que necessidade tinham de sujeitar-se a sofrimentos tão atrozes, numa idade em que a natureza convida a gozar? Fácil lhes era fugir da perseguição, fácil evitar o bárbaro martírio que as vitimou. Mas nenhum momento hesitaram em fazer o sacrifício da vida, dando a Deus a mocidade, com todos os bens e prazeres que do mundo poderiam esperar. Todas as idades pertencem a Deus. Em todas as idades o homem deve servir a Deus. Não é generoso nem justo para com Deus quem dá ao mundo os dias da mocidade, reservando-lhe apenas o fim da vida. Quem não aprendeu a ser piedoso e virtuoso na infância e na mocidade, dificilmente o será na idade madura. Se Jesus Cristo sacrificou a infância e a mocidade por nosso amor, não merece que lhe retribuamos o amor com gratidão, santificando nossa mocidade, consagrando-a ao seu santo serviço? Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada, hoje, em Antioquia, o martírio de São Focas. O povo invoca sua intercessão nos casos de mordedura de cobra. Na África, o martírio de Santo Eusébio e mais 10 mártires. Na Palestina, nas margens do Jordão, a memória de São Jerásimo, eremita. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes às Santas Perpétua e Felicidade a graça de testemunhar a fé até o martírio, concedei-nos, por sua intercessão, a força para vivermos com coragem e fidelidade o vosso Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.